Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Filipenses, capítulo número 2. Vamos fazer a leitura da mensagem inteira, né? Mas a nossa meditação será a partir do versículo de número 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, a seguir na meditação. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, a mensagem. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não de ter corrido, nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sob sacrifício e serviço da vossa fé. Folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Elogio de Timóteo e Epafrodito aos mensageiros de Paulo, junto aos filipenses. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios, mas confio no Senhor,
que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, os regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tendo em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já entrar de imediato na meditação, né? Mais uma pequena menção aqui em relação a esses três homens, né? O apóstolo Paulo, que foi o fundador dessas igrejas todas, né? Na pregação para os gentios, do qual o Senhor o levantou, o chamou, o capacitou e o enviou, né? E o Senhor foi com ele por todo o tempo que Paulo esteve pregando nas igrejas, por onde ele foi pregando e foi abrindo igreja, e passava para confirmar e foi mantendo até o fim da vida, né? E Paulo teve ali muitos irmãos, companheiros que com ele andavam, né? Na sua comitiva, e tinha os seus homens de confiança, como todo chefe de Estado, como todo presidente, como todo governador, como todo prefeito, tem os seus homens de confiança, né? E Paulo tinha ali, no primeiro, encabeçando essa fila toda, nesse período, ele tinha Timóteo, né? E aqui ele fala com os irmãos de Filipos, né? Os irmãos filipenses, sobre a angústia, a tristeza que ele passou, porque os irmãos de Filipos ali tinham enviado até ele o irmão Epafrodito para suprir as necessidades, e levando com certeza suprimentos dos quais Paulo precisava lá de toda sorte, né? E chegando lá, Epafrodito ficou doente, né? E os irmãos de cá ficou sabendo que ele estava doente, e Paulo angustiou-se muito com isto, porque ele foi para lá com saúde, foi para lá com são, os irmãos esperando a volta dele, de repente quase que ele não volta vivo, né? Porque foi acometido de uma enfermidade, e a Bíblia não fala o que foi, mas fala que ele esteve à beira da morte, né? Mas Deus se apiedou dele, né? E Paulo fala, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, né? E evidentemente, porque se ele vai para lá são perfeito e volta sem vida, né? Quer dizer, Paulo com toda certeza ficaria muito triste, né? Porque todas as pessoas que enviam um ente querido, uma missão especial, né, onde quer que seja, esperam o retorno daquele ente querido para junto dos seus, né? São e salvo, com saúde, trazendo boas novas de lá para cá, né? E então Paulo ficou muito aborrecido. Então, quando ele viu a oportunidade que o irmão se recuperou, ele não pensou duas vezes para enviá-lo de volta aos irmãos, né? Para que os irmãos, podendo vê-lo, se alegrassem, e era grande o gozo de todos, o nome do Senhor seria grandemente glorificado, e Paulo também se alegrava por ter enviado novamente aquele irmão que esteve quase morto, vivo, junto aos irmãos, né? E Paulo fala aqui que tão logo ele pudesse, estaria enviando Timóteo, que é o braço direito dele, é o homem que realmente faz as coisas exatamente com a mesma perfeição que ele também faz, né? Então, logo que Deus permitindo, logo ele também estaria com os irmãos, né? Mas então, mais uma meditação da palavra de Deus, a partir do versículo de número 15, que vamos pegar aqui o 13, porque faz parte do contexto, né?
Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O nosso último vídeo a gente falou sobre, nós meditamos muito nesse versículo, sobre a incumbência, a responsabilidade, o dever, a obrigação que tem todo o servo de Deus, vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós nos deparamos o tempo todo com as pessoas de um modo geral, sendo usadas de forma maligna para poder para abater a nossa fé e fazer com que o nome do Senhor seja desonrado, de todas as formas. Infelizmente o inimigo usa as pessoas de tal maneira, que nós realmente ficamos assim, às vezes até um pouco perplexos de ver tamanha ousadia das pessoas nos seus feitos, nas suas ações, nos seus atos, nas suas atitudes, sendo usada pelo inimigo. Mas a palavra de Deus afirma que nós somos luz, o servo de Deus. Nós precisamos brilhar como astros no meio dessa multidão, dessa geração corrompida e perversa, que está o tempo todo fazendo tudo que não presta, de maneira a agredir os nossos olhos, a nossa mente, a nossa família, a nossa conduta, enfim, de todas as formas o inimigo usa e abusa dessas pessoas, e elas realmente, sem se dar conta, agem desta maneira. Mas a palavra de Deus afirma que nós somos astros no meio dessa geração. Mais uma vez eu digo, porque a palavra de Deus é quem diz, geração corrompida e perversa. Então nós precisamos ser luz no meio desse povo, porque assim o Senhor nos fez, assim o Senhor nos capacitou, assim o Senhor de todas as formas que nós possamos combater, exatamente como Paulo disse ao encerrar sua carreira. Da mesma forma, nós temos que agir também junto a esse pessoal todo, a repreender pelo poder do sangue o nome de Jesus Cristo, para que as coisas possam continuar caminhando de forma a ter alguém ainda sendo de alguma forma se rendendo aos pés de Cristo, para que possa ser salvo. Como o próprio Senhor Jesus diz, se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, exatamente por causa da corrupção do ser humano. O próprio Senhor Jesus disse, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Então o crescimento tecnológico faz com que as pessoas tenham em mãos o mundo na sua frente, em suas mãos, 24 horas por dia. E com isso não sobra tempo para poder servir a Deus, para fazer a vontade de Deus e para poder esperar em Deus, de acordo com a sua santíssima palavra. Mas nós somos astros, nós somos sal e nós somos luz, levantados, capacitados por Deus, para que nós possamos continuar combatendo, como diz o apóstolo Paulo, combati um bom combate. Ele disse isso quando ele aposentou-se, quando ele sentiu que não tinha mais condição de continuar pregando. Eu creio que por idade, por outras coisas mais qualquer, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, quando ele falou, bom, a partir de hoje eu só vou descansar e esperar em Deus a vinda do Senhor Jesus para mim. Quando ele chegou nesse ponto, ele disse isso, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, velhinho, cansado, talvez até doente, debilitado, não sei, a Bíblia não menciona, mas ali com aquela fé viva no coração, de ter a certeza do dever cumprido, aquela gratidão a Deus e aos irmãos por ter realmente agido
como um verdadeiro servo de Deus, como sal da terra e luz do mundo, sendo um verdadeiro astro, como diz a palavra aqui no versículo 15, né? Aleluia, para louvado seja Deus, né? Para que sejais, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda é o homem ser revestido do poder de Deus, da graça de Deus, buscando e tendo, o Senhor lhe o concedendo cada dia, cada vez mais, né? Conhecimento, sabedoria, autoridade, poder e entendimento, sendo o sal da terra e a luz do mundo, como astro no mundo, como diz assim na palavra de Deus, né? Ou seja, pessoa capacitada, pessoa preparada, pessoa da qual Deus deu graça, conhecimento, sabedoria, autoridade, poder e entendimento, para que ele possa lutar, para que ele possa combater um bom combate, né? Como aconteceu com Paulo. E ao final de cada batalha poder dizer: combati um bom combate, né? Encerrei o dia, né? E guardei a fé, né? Assim somos nós no nosso dia a dia, de acordo com a santa palavra de Deus, né? Seguindo em frente, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, né? O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que o verdadeiro servo de Deus, o pregador da palavra de Deus, ele começa a carreira sendo o pregador da palavra de Deus, né? Em várias esferas da obra, né? Às vezes como evangelista, às vezes como diácono, às vezes como presbítero, né? Ou se Deus o capacitar como pastor, né? E ele, na verdade, está cada dia que passa ganhando almas para Cristo, né? Pregando o Evangelho, como disse o próprio Senhor Jesus, né? Tomai a tua cruz e siga após mim, né? Não gemendo e chorando, mas com gozo e alegria, né? Exatamente porque naquele dia, né? Independente do número, né? Nós pregamos para as pessoas e queremos que as pessoas... Nós não jamais pensamos, imaginamos que o nosso trabalho possa ser em vão, né? Não é para ser em vão, né? Nós pedimos ao Senhor graça, adquirimos conhecimento, sabedoria, entendimento e, sobretudo, a graça de Deus, para que nós possamos, no abrir da nossa boca, as pessoas dar ouvido à santa palavra de Deus que sai da nossa boca, para que as pessoas entendam e se convertam a Cristo, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Para que naquele dia nós possamos encontrar e juntos atravessarmos o Jordão de Jesus, né? E sermos naquele dia, né? Receber o nosso galardão, né? Pela bondade do Senhor, pelas almas que nós ganhamos para Jesus, né? E ninguém deve bater no peito e começar a contar número de pessoas, de almas que levou para Cristo, porque nós não temos certeza de nada. Nós sabemos que pregamos a santa palavra de Deus. Nós sabemos que pregamos o Evangelho genuíno, real e verdadeiro, né? E a palavra de Deus afirma categoricamente que um é o que semeia e o outro é que ceifa, mas ambos receberão o galardão. Então, quantas almas a gente ganha para Cristo, né, de um modo geral, digamos assim, né, que nós pensamos que nós ganhamos sozinho para Cristo aquela alma, e na verdade não foi. Antes de nós, sempre tem alguém que já pregou a palavra de Deus para aquela pessoa. A pessoa não deu ouvido, não se converteu, deu as costas, bateu em retirada, mas a semente foi plantada, né? E de repente volta na mente daquela pessoa também aquela palavra que o outro irmão pregou antes de nós, antes do dia que ele levantou as mãos na igreja e aceitou a Cristo pela nossa pregação, né? Pelo apelo que nós fazemos no final de cada culto, né? Então, às vezes, nós pensamos que foi pela nossa pregação, e a pessoa às vezes já ouviu muitas vezes
a palavra sendo pregada e por outros irmãos que por ele passou, né? Então, todos nós juntos, às vezes, aí 3, 4, 5 pregadores são responsáveis por uma única alma que rendeu aos pés de Cristo e foi salva, né? E a palavra, para que não seja em vão, né? Que ao se render aos pés de Cristo, cada uma dessas pessoas, né? Que Deus possa dar graça para essas pessoas, né? Pela sua misericórdia, compaixão e piedade, que as pessoas permaneçam, né? Aceitem a Cristo, se rendem aos pés de Cristo, passa o período ali que ela precisa para poder adquirir conhecimento e dessas águas batismais sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e permaneçam até o fim para receber a sua coroa, né? E assim Paulo fala, né? Para que não seja em vão as nossas pregações, né? Para que não seja em vão, para que os irmãos permaneçam, né? Para que não seja, nós não tenhamos que se arrepender de ter pregado, gastado o nosso tempo e a pessoa não ter se convertido, ou se converteu, mas de repente desviou-se e não permaneceu. É isso que Paulo está falando nesta palavra. Então a gente fica feliz, né, de ver, né, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então permaneça, irmãos. Coma a santa palavra de Deus e permaneça, irmãos. Pede a Deus graça, peça a Deus conhecimento, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento. Sobretudo que você tenha humildade no seu coração para poder permanecer, para suportar as lutas que sobrevêm, né? As angústias, as tristezas. Coloca tudo nas mãos do Senhor, a todas as suas preocupações, que o Senhor te dará a vitória e você permanecerá firme e forte até o dia da vinda do Senhor Jesus, porque grande será a sua recompensa. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Deus.